O programa Câmara em Debate é uma oportunidade que você, cidadão, terá de conhecer o seu vereador. A Câmara de Maceió mudou, ela aumentou a sua representatividade e, naturalmente, claro, isso gera a necessidade de novas formas de comunicação para que você interaja, conheça o seu representante. No programa de hoje, estaremos conversando com o vereador Leonardo Dias. Está em seu primeiro mandato, foi eleito pelo PSD. Leonardo, obrigado pela sua presença aqui no Câmara em Debate. Como é natural, e a gente falava um pouco disso nos bastidores, as redes têm muita informação, mas às vezes tem muita desinformação. Então, partindo do pressuposto que existam pessoas que não te conheçam, quem é Leonardo Dias? Vamos lá. Primeiro, agradecer aí o convite, Marco, e parabenizar essa iniciativa da Câmara de Vereadores de Maceió e permitir que a gente possa ter esse momento, né, de apresentação e de discussão dos projetos que a gente vem executando dentro da casa. Leonardo Dias é um empresário, né, tem 10 anos que eu empreendo aqui no estado, né, tenho um comércio de alimentos, sou formado em análise de sistemas, trabalhei 10 anos como um alto executivo de uma companhia de telecomunicações, então tenho uma experiência em gestão, além desse meu caminho de empresário, de empreendedor. E que em 2014, por questões ideológicas e religiosas, terminou se envolvendo na política, né, lutando contra o aborto, e de 2014 para cá construiu uma carreira de ativismo político, paralelo a todas essas minhas atividades profissionais, e que terminou culminando aí na minha eleição nesse último pleito, nesse meu primeiro mandato. E agora em 2020, 2021 começou o nosso mandato aí com base nesse histórico de ativismo político. Não pelo caminho de gestão, não no caminho do empresário, mas no caminho dos movimentos sociais, dos movimentos de rua, que desde 2014 vem trabalhando aí para recuperar o nosso país. Então você já chega na política, na sua fase adulta, você não teve militância em colégio, você não teve essa relação natural que alguns costumam ter já no colégio. Você vem fruto dos movimentos sociais em relação à realidade política nacional a partir de 2014. Exato. O que é que mais te motivou? Na verdade é assim, eu sempre fui alheio, a política acompanhava naturalmente, né, os passos, sempre gostei um pouco da política, mas nunca me envolvi, não tinha interesse absolutamente nenhum em me envolver. E não se via dentro dela? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, né? Eu tinha, assim, eu sabia do bem que a política poderia ser, mas tinha nojo da política, né? E em 2014 a gente começou esse processo de envolvimento, meio que natural. As coisas aconteceram de forma natural, sem planejamento, sem pensar que poderia um dia estar dentro da política, mas a gente foi sentindo a necessidade de ter representatividade dentro da política, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente defende. Em 2016 eu fui candidato pela primeira vez, mais para testar o nome, para ver como é que seria. A gente teve 2.086 votos. Você disputou o quê em 2000? Vereador. Em 2018 eu preferi não ser candidato, não estava com vontade de participar naquele momento. E em 2020 a gente colocou o nosso nome à disposição, teve 3.777 votos e conseguimos aí ter a representatividade que a gente esperava dentro daquele movimento. Então, é isso, a minha história é essa, eu não tenho um vínculo político, não participei de DCE, nunca me envolvi com política. Apesar de, durante essa minha experiência que eu tive como um gestor na empresa de telecomunicações, ter convivido muito perto da política, né? Porque eu atendia governos, né, era da área comercial, e atendia o governo de Sergipe, o governo de Alagoas, o governo de Pernambuco. São 3 estados aí onde eu morei nesse tempo, e pude exercer a atividade comercializando e fechando contratos com esses governos. Fazendo um trocadilho barato, você mantinha uma linha, né? Exato, então assim, por conhecer... Uma linha de comunicação. Por conhecer um pouco do funcionamento da política, né, então a gente tem um pouco de habilidade nesse sentido. Então facilitou até a militância e facilitou até a gente aprovar muita coisa. Por exemplo, em 2015 a gente teve um momento no nosso estado, e que na verdade foi de um país inteiro, que foi a questão da ideologia de gênero, né, onde gerou muito debate, muita discussão. E naquele momento facilitou muito a minha experiência
de articulação. Então, nós conseguimos, e eu visitei muitas câmaras municipais pelo estado inteiro, a gente conseguiu tirar em quase metade dos estados a questão da ideologia de gênero. Pessoalmente, revisitando esses planos municipais de educação, inclusive em Maceió, onde o debate foi, inclusive, bastante acalorado. Conseguimos aprovar o projeto Escola Sem Partido, que aqui se chamou Escola Livre, dentro da Assembleia Legislativa aqui do estado. Foi o único estado do país que aprovou esse projeto, então a gente liderou esse processo de aprovação. Aprovamos a Lei Infância Sem Pornografia em mais de 20 municípios também do estado, visitando as câmaras e propondo. Então, sempre na linha daquilo que a gente defende, sempre na linha daquilo que a gente acredita. Isso naturalmente, vereador, passou a ser uma das suas bandeiras também para casa? Você chega para esse seu primeiro mandato trazendo essa bandeira, essa perspectiva? Sim, é natural, né? Assim, eu fui eleito não por ser Leonardo Dias, eu fui eleito pelas ideias que eu represento, né? Pelo aquilo que a gente defende. Então, eu vim aqui em nome de pessoas que acreditam justamente naquilo que eu acredito. E é natural que aqui a gente defenda aquilo que a gente sempre defendeu. Então, o meu mandato tem essa linha ideológica, mas a gente não se prende somente a ela. Né? E eu acho que isso que é importante, essa característica que nós estamos tendo no nosso mandato, né? De ter a discussão ideológica, sim, dentro dos valores, dentro dos conceitos do conservadorismo, do cristianismo, daquilo que eu carrego dentro de mim, desde da minha criação. E também o lado social, o lado do dia a dia, né? Aquilo que importa para as pessoas no dia de amanhã, né? A dificuldade que é para ele ir para o trabalho, seja de ônibus, seja pelos buracos da rua, de um posto de saúde que está sem medicação, de uma fralda que ele precisa e não tem no município. Então, as dificuldades cotidianas também fazem parte do nosso mandato. E de uma forma até muito mais presente do que a questão ideológica. Então, a gente não esquece, porque a questão ideológica, na minha compreensão política, ela é muito importante para o debate, na construção de políticas públicas que vão interferir na vida do cidadão no médio e longo prazo. Mas o curto prazo precisa ser observado. E o curto prazo a gente precisa estar na rua. Precisa conhecer as dificuldades das pessoas, precisa saber quais são os sofrimentos das pessoas, aquilo que está incomodando no seu dia a dia, para que a gente proponha soluções rápidas. Você falou que em algum momento você teve nojo da política, da política que vinha sendo feita. É possível que tenham cidadãos que ainda pensem assim. Muitos. E como é que é esse seu embate aí, ou encontro, na verdade, com o cidadão? Você ouve essa crítica, ele já identifica que você pode ser a diferença. Como é que é esse contato, já que você tem esse pé na rua em busca da realidade, de conhecer mais os problemas? A política não é fácil, né? Assim, para gente que não está nesse meio, né, não veio desse meio, eu hoje sou político, estou político e estou acostumado a receber críticas num âmbito generalizado, né? Então, assim, até mesmo eu lembro de um episódio aqui, por exemplo, em 2016, eu fui panfletar e a minha campanha sempre foi de baixo recurso, sempre foi limitada, e eu panfletando na rua, o cara olhou, pegou meu panfleto, olhou para mim e disse: isso aqui eu conheço, isso aqui é um ladrão. Eu digo: rapaz, sou eu. Aí, nunca nem fui candidato. Aí ele disse: é você? Eu disse: pô, não, é costume, cara. Todo mundo olha para a pessoa e já diz que é ladrão. Desculpa aí. Né? Então, assim, essa visão, essa percepção... Mas ganhou voto? Você ganhou voto? Muitos. E eu sempre disse o seguinte, Marco, assim, uma coisa que eu trago em mim é o seguinte, né? Eu sempre peço à pessoa, eu digo: olha, se você não concorda comigo por causa daquilo que eu defendo, procure alguém que não compra voto, procure alguém que não esteja metido em nada de errado e vote, mesmo que não vote em mim. Né? E chegava até a indicar pessoas de esquerda para aqueles que são mais à esquerda. Eu digo: já que você pensa diferente de mim, vote nessa pessoa aqui, que é uma pessoa decente. Né? Então, assim, a política, e aí eu acho que o cidadão tem muita razão, né? E eu, hoje, ainda sinto muito nojo da política. Eu acho que a gente tem muita coisa errada dentro da política. Agora, eu entendo que é um processo de mudança que não vai acontecer em 4 anos, em 2 anos. É um processo que está intrínseco e é parte do sistema político hoje. É o normal da política, né? Para a gente conseguir quebrar isso, a gente precisa que pessoas de bem se disponham a entrar na política.
E que essas pessoas de bem tenham valores tão arraigados dentro de si que não cedam ao que a política pode oferecer. Esse é o maior desafio. E com base nisso até a gente lançou essa semana, me permite até entrar numa iniciativa do nosso mandato. A gente está entrando agora, está num programa de escola de líderes conservadores. Nós queremos formar pessoas, nós queremos mostrar a importância de se ter valores, da moral judaico-cristã, para que essas pessoas possam amanhã poder ser candidatos. Eu estou formando pessoas que amanhã podem concorrer comigo dentro do meu público, porque eu entendo que uma pessoa só não é capaz de mudar o que a gente vive hoje dentro da política. Nós temos a boa política, mas nós temos uma boa parcela que é muito má. Infelizmente, né, isso é um processo que vai demorar muito tempo. Se você pudesse definir para quem está nos assistindo, talvez pela primeira vez ouvindo essa expressão, o que é o conservadorismo? Bom, o conservadorismo, primeira coisa, né, é você ter noção da sua história, você ter noção daquilo que trouxe até aqui a gente, o que é positivo e o que é negativo. A gente fala muito do progressismo, né? A gente fala como se o progressismo sempre fosse uma coisa boa. Ah, não, vamos para frente. Mas às vezes na frente está um precipício. Então as experiências que nos foram trazidas pela sociedade, elas precisam ser levadas em conta na hora de se avaliar o que a gente vai fazer. Onde é que de fato nós precisamos mudar e aquilo que nós precisamos conservar. Então, não é que a gente quer viver como 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, 60 anos atrás, mas nós não podemos jogar fora tudo aquilo que a sociedade mostrou que dá certo. Então, são valores que precisam ser conservados, são coisas que a sociedade precisa aprender a reconhecer que sempre deram certo. Os progressistas, que costumam naturalmente ter o embate, né, com os conservadores, costumam dizer que os conservadores não têm olhar social. Isso é verdadeiro? De jeito nenhum, né? Isso na verdade assim, é um conceito, eu gosto muito de falar sobre isso, né? A esquerda, né, os progressistas, eles se apropriaram do discurso e criaram uma hegemonia de virtudes em torno dele, né? Como se, olha, eu sou de esquerda, então eu estou preocupado com o pobre, eu estou preocupado em melhorar a vida das pessoas, e o cara que é de direita é elitista, é o cara que só está preocupado com o empresário. Não é assim. A pessoa de direita, não é? Quem defende um liberalismo econômico, as pessoas entendem, nós entendemos o quê? Que só tem um jeito de tirar a pessoa da pobreza, é gerando riqueza. E para gerar riqueza, nós precisamos criar um ambiente econômico favorável para que isso ocorra. E isso, obviamente, passa pela liberdade de empreender. Então, quanto menor o Estado se envolver, porque o Estado é uma grande máquina pesada, um elefante, composto por grandes burocratas, que querem decidir aquilo que é melhor ou não para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos outros, e que nem sempre quer para a própria vida, terminam impactando e impedindo esse crescimento. E isso aconteceu no Brasil, um agigantamento do Estado durante muitas décadas. Nas últimas décadas nós vemos isso. E nós precisamos nesse momento o quê? Da liberdade econômica. É o que a gente vem falando há muito tempo, né? Tentar desburocratizar, tentar desregular as relações de consumo, as relações de mercado, de forma que o cara que empreende hoje com 10 funcionários, ele amanhã possa ganhar muito mais dinheiro. Eu quero que esse empresário ganhe mais dinheiro. Quero, claro que quero, mas quero que ele, em vez de gerar 10 empregos, ele possa ter outra empresa onde ele gere mais 10. Então essa é a visão. A gente para acabar com a pobreza, precisa gerar riqueza. Não é com o Estado chegando e pegando aqueles 10 pessoas que poderiam estar empregados aqui nessa segunda empresa, daquele empresário, e dando cesta básica ou alimentando eles com migalhas, que vai resolver o problema social. Naturalmente que, por exemplo, a gente tem programas sociais que são importantes no momento de socorrer uma família, né, ou pessoas que estão na miséria. O Bolsa Família tem esse aspecto, é importante, né? Então você vai num sertão, por exemplo, e eu gosto muito de andar o estado inteiro, né? Você vai no sertão, você tem povoados ou sítios, como chamam, né? Onde não tem emprego, onde não tem absolutamente nada, nenhuma oportunidade das pessoas poderem produzir.
Não, o governo foi incapaz ainda de levar água, Luz, né? luz, né? Luz hoje até menos, luz hoje está abastecido, né? Assim, mas água ainda é um problema muito sério no sertão. Então como é que essa pessoa vai poder plantar se não tem água? Como é que vai poder alimentar os animais se não tem pasto? Então essas famílias precisam sim ser socorridas. Agora, nós não podemos perder de vista que nós precisamos criar políticas públicas para que essas pessoas não dependam do político que leva o carro-pipa lá e diz assim, olha, eu estou lhe dando um carro-pipa aqui, mas eu quero o seu voto na eleição. Porque você cria aquilo que a gente sempre chamou de fábrica da miséria. E infelizmente essa fábrica interessa a muita gente poderosa, que vive da miséria dos outros. E nós nunca vamos ver um país diferente enquanto a população não aprender que o voto é a arma para se vencer isso. E nós somos acusados de autoritários. Veja, nós queremos, na verdade, é tirar as pessoas da escravidão que foi criada. Essas pessoas vivem hoje um cenário de escravidão. Parte da sua fala, e quando você definiu o conservadorismo, dos valores cristãos, são também parte do que está hoje sendo posto e agregado politicamente à imagem do presidente Jair Bolsonaro. Isso foi o que mais lhe motivou a apresentar uma comenda a ele e pelo menos 2 de seus ministros, ou você avança, vê também outros aspectos da própria gestão do presidente? O que motivou foram resultados da gestão. Né? Inegavelmente o presidente ele tem tido com Alagoas, apesar da... Eu falei comenda, mas foi um título, o título de cidadão. Né? Foram os títulos de cidadão honorário que foram cedidos ao presidente, que deu muita polêmica, natural, porque hoje o país vive um cenário de polarização política muito grande, muito exacerbado, né? E a gente já esperava que isso fosse gerar todo esse tumulto, essa confusão que deu, né? Em torno disso. Agora, inegavelmente, o presidente ele tem apresentado resultados muito importantes para Alagoas. Embora tenha um governo do estado que tem se posicionado absolutamente contra tudo que ele tem feito, né? Então, o senador, que é pai do governador, tem perseguido pessoalmente, criado narrativas com fim eleitoral, puramente eleitoral. O presidente em nenhum momento deixou de atender Alagoas. Maceió, por exemplo, tem mais de 5.000 moradias sendo entregues pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Alagoas, hoje, já recebeu 1.750.000 vacinas, hoje, no dia de hoje, né, mais de 1.750.000 vacinas para a Covid, apesar do governador, e a contradição dele, né, de dizer, ele comemora que a vacinação está avançando e critica porque não está sendo dado vacina. Ora, as vacinas estão caindo de onde? Do céu? Não, estão vindo do governo. É claro que é obrigação do governo ceder, mas ele está fazendo a parte dele. Nós estamos chegando em setembro, né, onde todo mundo acima de 18 anos já vai estar vacinado. Somos o 4º país que mais vacina. Né? Proporcionalmente temos mais vacinados do que a Índia, por exemplo, que é o grande exportador de material do IFA, que é quem faz a vacina. Somos mais vacinados do que o Japão, onde está acontecendo as Olimpíadas, proporcionalmente falando e absolutamente falando também. Aqui, só investimento na infraestrutura, nós temos a BR-101, nós temos o viaduto da Polícia Rodoviária Federal que foi entregue, nós temos o viaduto da Morte, ali do trecho da Morte, na BR-101, ali perto do Pilar, de Atalaia. Nós temos, dentro do turismo, um investimento grande pra caramba sendo feito. O ministro Gilson Machado, do Turismo, que foi um dos homenageados por mim, inclusive é um investidor de Alagoas há muito tempo, né? Não é de hoje, é um grande investidor do Litoral Norte. Então, são pessoas que têm dado resultado para Alagoas. O ministro Gilson veio aqui outro dia, inaugurou, entregou, né, várias obras em Marechal Deodoro, na cidade de Marechal Deodoro. A cidade de Marechal tem sido revitalizada. Né, aí aqui eu parabenizo também ao prefeito, naturalmente, que apesar de não ser conservador, que não ser da nossa linha ideológica, que aí isso fica em segundo plano, naturalmente, mas é um prefeito que tem trabalhado, tem entregue coisas importantes, e Marechal amanhã pode se tornar um ponto importante de turismo, que hoje não é tão utilizado quanto deveria. Veja, o turista vai para a Barra de São Miguel, vai para a Praia do Francês, e quando passa em Marechal, só passa como no carro, a passeio. No máximo dá uma descida e vai embora.
né? E nós precisamos gerar renda, nós precisamos gerar riqueza para as pessoas. E o turismo é a nossa maior indústria. A indústria sem chaminé, né? E Maceió hoje vive em função do turismo. Eu digo isso porque eu sou empresário e dependo do turismo na minha empresa. Na sua atividade. Na minha atividade, né? No ramo de alimentos, nós dependemos muito do turismo. E sem turista, eu tenho que desempregar. Por exemplo, na época da pandemia, quando o governador mandou fechar todos os negócios, eu tinha 12 funcionários na minha empresa, eu fiquei com 0. Eu demiti todos. E passei assim um bom tempo. Voltamos a funcionar agora. Beleza, sabe quantos funcionários eu tenho hoje? 6. Ou seja, 50% das pessoas não voltaram a trabalhar comigo. São 6 vagas, 50% das minhas vagas eu tive que extinguir por causa das medidas que foram adotadas sem responsabilidade. Porque aquele discurso de economia a gente vê depois, ele é muito fácil de ser dito. Principalmente para quem recebe o seu salário no fim do mês, garantido como a gente recebe, como eu recebo, como ele recebe, como os promotores recebem. Então é muito fácil, mas para quem depende de trabalhar, de vender um coco durante o dia para comer à noite, para esses é muito mais difícil. Vereador, quando o senhor define-se, né, ideologicamente, se apresenta para a sociedade, chega a uma casa plural como a Câmara de Vereadores, que também tem representantes que são de correntes divergentes da sua, como é que o senhor convive justamente com esse discurso, já que, obviamente, o discurso pró-Bolsonaro acaba sendo um discurso anti-PT, né? Sim. E nós temos na casa também a corrente petista sendo representada. Como é que é a sua convivência com as correntes políticas e ideológicas divergentes da sua? Eu acho que isso é o bonito do parlamento, né? Essa pluralidade é que torna o parlamento um local agradável. Por quê? A divergência, o debate, e o parlamento vem de falar, né? Vem de falar, de debater, de discutir, porque essa é a atividade do parlamento. Veja, nós aqui discutimos política pública, né? Nós vamos discutir projetos de lei, nós vamos discutir aquilo que é melhor para o cidadão. Imagine uma casa onde todo mundo pensa igual. As soluções não ponderariam as visões contrárias. Quando você vai discutir um projeto de lei, é necessário que você entenda todos os impactos desse projeto. E você só faz isso ouvindo as pessoas, porque nós não conhecemos absolutamente tudo. Quando chega uma matéria para ser discutida aqui, por exemplo, vamos dizer aqui, sobre a questão dos absolventes, que tem sido validado tanto na Assembleia Legislativa, quanto aqui na Câmara Municipal, a sessão de absolventes para as mulheres. Você precisa ter todas as versões, porque as realidades são muito distintas. E a representatividade é importante para isso. Então, eu costumo falar, inclusive nas minhas lives eu falo, é importante que a gente tenha alguém do PT dentro do parlamento. É importante que a gente tenha alguém que pense diferente da gente. Agora, esse pensamento, às vezes, não existe do outro lado, né? Como se quisesse ter uma hegemonia de pensamento. E foi assim durante muito tempo. As pessoas mais conservadoras, as pessoas de direita, as pessoas que pensam diferente do progressismo que dominou a política nos últimos 30 anos, hoje elas são taxadas de reacionários, de conservadores, num termo pejorativo do conservador, né? Porque virou um xingamento, né? Você ser conservador, quando grande parte da população é conservadora. Ela pode até não saber disso, mas pelo menos dentro de casa ela é conservador. Ela pode ser progressista fora, mas na casa dela ela quer uma educação parecida com o que teve com os pais, né? Ela quer conservar aquilo que sempre foi os valores da família dela, né? Então, para a grande maioria das pessoas. E o parlamento, ele tem essa característica, Marco. Eu tenho um relacionamento, e muitas pessoas até estranham. Poxa, Léo, você se dá bem com a vereadora Teca Nelma, né? Com o vereador Dr. Valmir, hiper bem. Fora do plenário, nós temos uma relação de respeito, de amizade até, né? Então, assim, agora dentro do plenário, obviamente que nós vamos ter debates acalorados, faz parte do legislativo isso. Nós vamos divergir, nós vamos discutir, porque cada um vai tentar impor aquilo que acredita, vai tentar ganhar os votos para validar aquilo que você propõe. Isso faz parte, eu acho que isso é a beleza do parlamento.
Como é que o senhor lida com o prefeito João Henrique Caldas? Não é do seu partido, ideologicamente há algumas divergências, mas há até uma proximidade também com o governo federal, mas o senhor se define como um vereador de oposição, já que politicamente o seu partido veio no processo eleitoral com outros apoios. Como é que é a sua relação com o prefeito JHC? Veja, minha posição política, ela sempre foi de independência. Né? Eu, quando entrei no meu partido, sou do PSD, uma das coisas que eu validei com o meu partido inicialmente já foi a independência em relação ao candidato que ele viesse a apoiar. E naquele momento eu nem sabia qual era o candidato. Né? Se seria o JHC, se seria o Alfredo Gaspar, se seria algum outro nome, naquele momento pouco me importava. Eu disse, olha, eu preciso ter independência. Porque não há como você estar ligado a uma esfera política, a um poder, e poder fazer o seu mandato da forma que você deseja. Não há como ser feito isso. Né? E em relação ao João Henrique Caldas, ao nosso prefeito, eu tenho uma posição de independência. Eu apoio, como eu sempre disse, e no meu primeiro discurso, quando ele veio à casa, eu deixei isso muito, muito claro para ele. E ontem mesmo eu estava numa inauguração de uma praça do Vegel, com o prefeito e com a base, né, com a bancada dele, mesmo sendo um vereador de, vamos dizer assim, de oposição. Mas eu não me vejo como uma oposição por oposição. Eu vejo com independência. Já fiz vários elogios e já fiz várias críticas. Eu costumo dizer que às vezes de manhã eu dou uma pancada no JHC cobrando alguma coisa e à noite eu teço um elogio sobre alguma coisa pontual. Então eu não estou muito preocupado com essa questão política partidária. Eu apoio aquilo que é para ser apoiado, parabenizo aquilo que é resolvido e critico aquilo que não está sendo resolvido. Um exemplo claro disso, nós fizemos uma ação de fiscalização que repercutiu muito. Né? Nós fomos ao almoxarifado da Secretaria de Saúde, acho que em fevereiro, logo no início do meu mandato, e lá nós encontramos diversos equipamentos guardados, armazenados, desde 2017, 2016, impressoras, muito dinheiro do cidadão guardado há muitos anos, mofando dentro de um almoxarifado, dentro de um galpão. Isso foi uma ação surpresa, cheguei lá, dentro da prerrogativa do vereador está isso, e fiz a fiscalização tentando ver o que é que nós tínhamos lá dentro. Porque você vai num posto de saúde, e você que está assistindo sabe disso, quando você vai num posto de saúde, não tem ar-condicionado, não tem uma maca decente, não tem cadeira de roda para quem precisa, para poder entrar, para poder ser bem acomodado. E lá dentro do almoxarifado tinha tudo isso, guardado há muitos anos. E os diretores, quando pediam, a secretaria dizia que não tinha nada. Então você imagina, o dinheiro público foi gasto e está lá apodrecendo. Isso rendeu muito. Né? E o que foi que eu fiz? Eu fiz uma denúncia ao Ministério Público para apurar as responsabilidades, que naturalmente não recai sobre a administração atual, recai sobre a anterior. Também não tenho nada contra o Rui Palmeira, nem a favor do Rui Palmeira ou do Tomás Nonô, que era o secretário. O que me interessa é o seguinte, é acabar com a negligência e a malversação de dinheiro público. Esse é o meu objetivo. O secretário, tomando ciência da situação, começou a distribuir o material para os postos. Ele conheceu apenas a partir da fiscalização? Exatamente. Ele me disse, e ele me ligou, ele disse, olha, agradeço pelo que você fez, eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Estamos falando do secretário municipal Pedro de Educação. Doutor Pedro Madeiro, saiu, né, ele deixou o governo, mas que começou a partir daquele momento... Inicialmente na saúde, porque teve também fiscalização na educação. Na educação foi outro ponto. Né? Posso falar, mas assim, a saúde, o doutor Pedro Madeiro chegou e começou a entregar o material que estava lá apodrecendo. Né? E aí o que foi que eu fiz? Eu elogiei. Então, da mesma forma como eu critico, eu elogio. O que a gente quer é que as coisas andem, sem malversação de dinheiro público e sem negligência com o dinheiro público. São esses dois pontos que norteiam toda a minha relação com o Executivo. É somente isso que eu peço. Foi isso que, por exemplo, o vereador o estimulou a apresentar o projeto que foi aprovado e agora é um projeto da Casa que reduz o recesso parlamentar? Veja, a redução do recesso, eu primeiro tomei um susto, né? Quando eu cheguei aqui, que fui olhar o regimento interno, e olha que eu acompanhava a Câmara de Vereadores já há algum tempo com alguns temas, né? Por exemplo, o aumento dos vereadores. Eu vim aqui várias vezes protestar contra esse aumento do número de vereadores. Que no meu entendimento não havia necessidade de aumentar naquele momento
né, principalmente do cenário de crise econômica, de recuperação que a gente estava, reforma da Previdência tendo que acontecer, e a Casa debateu esse tema e terminou aprovando. Né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, que li o regimento interno e vi que eram 90 dias, pô, eu sinceramente, assim, eu vim da iniciativa privada, né? Eu acho um excesso de privilégios a pessoa ter 90 dias de recesso dentro de um ano. Se note, em 4 anos de mandato, são 4 vezes 3 meses de recesso, é um ano. Então, durante 4 anos do mandato do vereador, um ano ele está de recesso, ou seja... Estava, né? Agora... Pois é, né? E fora isso, assim, ainda tem a questão de que as sessões, elas só ocorrem 3 vezes na semana. É terça, quarta e quinta. Né? Então, de 4 anos, nós temos um ano onde não há sessões, e dentro desses 3 anos, apenas 3 dias por semana, nós temos sessões legislativas. Então, a gente precisava reavaliar isso. E existia uma emenda constitucional no Congresso, desde 2005 ou 2006, eu não me recordo aqui exatamente qual o ano, acho que é 2006, onde se reduziu o prazo dentro do Congresso Nacional para 55 dias. E aí eu fiz uma adaptação dessa emenda constitucional para o nosso regimento. A Casa discutiu, claro que é um tema bastante polêmico, não agradou a todos, né? Apesar de ter sido aprovado por unanimidade, a gente sabe que gerou desconforto em algumas pessoas, até porque, e aqui é importante, até por honestidade intelectual, a gente falar que recesso e férias não são bem a mesma coisa. Né? O vereador ele tem outras atividades que extrapolam a sessão legislativa. Né? Ele precisa estar dentro das comunidades, ele precisa atender as pessoas, ele tem as comissões, tem projetos para serem avaliados, construídos. Então, tem várias coisas, várias atividades que ele continua executando mesmo no recesso. Né? Então, por exemplo, hoje, no dia que a gente está gravando aqui, nós ainda estamos oficialmente de recesso, mas nós estamos trabalhando. Boa parte dos vereadores continuam trabalhando. Né? Mas 90 dias sempre me pareceu excessivo. Nós fizemos uma proposição, a primeira proposição foi para que a gente reduzisse para 55 dias, igualando ao Congresso Nacional, e depois, por um acordo na Casa, a gente resolveu facilitar a compreensão, limitando em meses. Então, o mês de janeiro e o mês de julho são meses de recesso. E aí fica mais ou menos 60 dias de recesso. Esse, eu acho que é um importante legado do meu mandato, né? Porque eu sei que isso dificilmente vai ser alterado, pelo menos para aumentar, até mesmo por questão de pressão popular. E hoje a Casa, ela trabalha muito mais. Né? Então, em vez dos 90 dias, nós temos 60 dias de recesso. Ainda considero muito, o bom seria que a gente conseguisse reduzir mais, mas foi possível para aquele momento, né? E eu acho que a Casa, ao passar dos anos, vai compreender o que é que a população precisa e o que é que ela pode efetivamente fazer para melhorar a vida das pessoas. Pesquisando a sua atuação ainda no primeiro semestre, nós encontramos um projeto que ajuda a questão dos artistas locais, causou boa repercussão, né, pelo que a gente pôde ver também lá nas redes, que é para a contratação deles agora para os eventos oficiais aí do município. O projeto foi aprovado na Casa, é a oportunidade do senhor falar mais sobre esse projeto. Veja, esse projeto, eu sempre achei muito injusto que a gente pudesse gastar, que o gestor público pudesse gastar, por exemplo, 500 mil para contratar um artista de renome, e os nossos artistas locais aqui, que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de ter uma condição financeira, uma condição de estrutura suficiente, mas que tem tanto talento, ou até vezes mais talento do que aqueles que são contratados a peso de ouro, de poderem ser incluídos também nos eventos. Né? Então, discutindo com a classe artística, ainda na minha eleição, na minha candidatura, antes do meu mandato, a gente compreendeu que isso precisava ser regulado. Né? Então, hoje, o projeto de lei diz o quê? Que 50% daquele valor que vai ser destinado à contratação de artistas, seja destinado a artistas locais. Nós temos excelentes artistas aqui em Alagoas. Excelente. Maceió é um grande celeiro. Historicamente, não é de agora. Né? Se você pega uma linha mais nova, por exemplo, nós temos o Mano Walter, nós temos o Marlos Viana, que foi vocalista da Calcinha Preta,
Nós temos o Flavinho da Mofio, nós temos bandas locais, Garotas Sertanejas, temos tantas, Forró das Antigas, enfim, nós temos muita coisa de qualidade dentro do nosso estado. Nós precisamos criar mecanismo para que esse dinheiro que vai ser investido pelo meu dinheiro, pelo seu dinheiro que está assistindo, ele permaneça aqui em Alagoas. Um Wesley Safadão, nada contra o Wesley Safadão ou contra qualquer outro artista, um Jorge Mateus, enfim, Gustavo Mioto, ou qualquer um desses, eles vêm, se apresentam, pegam os 500 mil e vão embora. E o dinheiro vai ser gasto lá. A ideia é que nós possamos permitir que esses artistas locais possam ter valorização suficiente para se profissionalizar cada vez mais, para se equipar cada vez mais, para poder pagar melhor os seus músicos que vão se apresentar junto com ele, e que esse dinheiro circule aqui dentro. Porque é o dinheiro que vai amanhã comprar um coco no ambulante, que vai comprar uma camisa, um short, um calçado numa loja no centro da nossa cidade. Então, nada mais justo do que o dinheiro de Maceió fique em Maceió. Naturalmente que a gente quer a apresentação de pessoas, porque isso também é importante para o turista. Veja, como eu falei, eu dependo do turismo enquanto empresário. Né? Mas... Só acho que é possível equilibrar. Claro, só precisa essa balança um ponto aí de equilíbrio, né? De valores, contratações. Exatamente. Foi bem, repercutiu bem junto aos artistas? Como é que foi? Com certeza. Né? Então, assim, a gente tem conversado com a classe artística e aqui é até importante. Então, agora assim, falta pensar na implementação, isso. Né? Dialogar com o próprio prefeito, no caso. Eu conversei com ele, até que informalmente, no encontro que a gente teve, mas ontem eu tive a notícia, né? Não sei ainda se isso é oficial, mas que não iria ser sancionado e nem vetado, que retornaria para casa. E aí vai caber ao presidente da casa decidir fazer a promulgação, na verdade nem decidir, né? Seria automática a promulgação do projeto de lei. Mas o fato é que esse projeto foi aprovado pela casa por unanimidade e em breve os artistas deverão ter esse direito e essa ferramenta para poder, inclusive, se recuperar dessa época de pandemia. Foi o setor que mais sofreu durante esse tempo, foram os artistas, que ficaram sem poder se apresentar. E aí quando eu falo também, Marco, assim, que o meu mandato, apesar de ter essa visão ideológica, tem essa preocupação social, se nós fizermos uma pesquisa com a classe artística de Alagoas, eu tenho certeza que 90% pensa diferente de mim, na linha ideológica. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu sei da importância do desenvolvimento social e do impacto social que isso vai ter sobre essa classe, sobre essa categoria. Então, não estou preocupado com votos ou com alinhamento ideológico. Eu quero ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. Né? E o meu mandato tem essa característica. Embora muitas pessoas só vejam um lado ideológico, a imprensa foque muito no lado ideológico quando vai falar sobre mim, eu tenho essa preocupação, né? E meu mandato tem refletido isso. A gente, na pesquisa sobre projetos, identificou também um projeto com característica voltado para a área ambiental, questão envolvendo os riachos, né? Isso. O que é que define esse projeto? Eu queria falar sobre isso também. Bom, esse é um problema além de ambiental, econômico, né? Nós temos hoje uma visão que todo mundo fica apavorado, todos os anos, quando chega ali na praia da avenida e vê um mar de garrafa PET, de sofá, de pneu, de geladeira, de fogão, né? Nós temos um problema muito sério, óbvio, que é de consciência social, de consciência ambiental das pessoas, da população. As pessoas jogam muita coisa nos córregos, nos riachos, né? Isso passa por um processo de educação que demora muito tempo e, infelizmente, a nossa educação, inclusive nesse período de pandemia, tem sido bastante prejudicada, com os alunos ficando 1 ano e meio fora da escola já, né? Praticamente. Isso preocupa muito. Né? Mas esse problema social, ele é uma solução de longo prazo, de médio e longo prazo. Você não muda a cultura das pessoas de um dia para a noite. Né? Então as pessoas têm esse costume. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que, primeiro, mudar essa cultura de jogar as coisas nos nossos riachos, nos nossos córregos, para que depois isso se ane pela educação. Mas enquanto isso, nós não podemos assistir cenas como a gente todos os anos vê quando chove, que chega ali na praia da avenida e a quantidade de lixo, de garrafa PET é imensa. Uma coisa que as pessoas não sabem, vereador, é que a retirada do lixo tem custo. Muito. Quer dizer, a gente prejudica o meio ambiente, isso,
e ainda é o nosso imposto, né? Sai do nosso bolso o custo para retirar esse lixo. Né? A última grande chuva que deu em Maceió, foram retirados mais de 20 caçambas da praia da Avenida. Só naquele trecho ali do Riacho Salgadinho. Quer dizer, o lixo vira dinheiro. Poderia ter sido evitado, Exatamente. reciclado e gerar dinheiro positivamente para o meio ambiente. Não é feito e ainda gera prejuízo. Né? Então, assim, o que é esse projeto? Né? Ele dá um ano para que o município se adapte, né? Porque a gente sabe que isso aí vai ter que ter previsão orçamentária. Como é que vai funcionar? São redes de contenção, é isso? São mecanismos de contenção que são instalados com... Quem vai decidir a tecnologia utilizada é o município, certo? Então a gente não entra na definição da tecnologia. Então no percurso de um riacho, desde que a água venha da parte alta, carregando esse lixo, ele vai tendo anteparos antes de chegar ao mar. Exato, ele vai ter anteparos de diferentes, vamos dizer, dimensões, né? Então ele vai começar largo, onde vai parar o pneu, vai parar a geladeira, vai parar o sofá. O restante vai passar, a garrafa PET vai passar, né? A lata vai passar, a boneca vai passar, as coisas menores vão passar. Vai chegar num outro anteparo que vai parar, vai ter uma dimensão menor, o espaço, aí já para a boneca, já para a garrafa PET, mas vai passar o saco, vai passar o canudo, vai passar as outras coisas. Mas na frente vai ser um outro anteparo mais fino, onde vai proibir que seria o último, né? Vamos dizer assim, a última barreira, esse tipo de material chegue até a praia. Isso não resolve, obviamente, aqui a gente não está falando de resolver o saneamento, nós não estamos falando aqui de despoluir o riacho, nós estamos falando de proteger o mar, pelo menos dos resíduos sólidos. Né? Então, enquanto a gente não vive ainda uma realidade de saneamento que permita a despoluição dos nossos riachos, lagoas e etc., nós precisamos criar mecanismos para proteger diminuir essa carga, a vida marinha, proteger o turismo, porque imagine a cena do turista chegando e vem para cá para ver o quê? As nossas praias, o nosso mar. E quando vai ver um mar de lixo na praia, né? Então, assim, são cenas terríveis. Eu, inclusive, tive em Brasília, antes mesmo da minha eleição, acho que em agosto do ano passado, tive no Ministério do Meio Ambiente, conhecendo essa solução, foram eles que me apresentaram. Eu mostrei para eles a realidade que nós vivíamos, eles disseram, poxa, Leonardo, tem solução tão fácil para isso, né? E se o município precisar, de repente a gente pode até ajudar nessa interlocução com o Ministério do Meio Ambiente, para de repente tentar alguma verba. Então, assim, o meu objetivo, independente se o prefeito tem linha ideológica diferente, se pertence a um partido de esquerda, se não é, isso tudo para mim é secundário. Né? O importante é que a gente consiga transformar a nossa cidade, que a gente consiga mudar a vida daquelas pessoas que estão hoje com problemas e que precisam de soluções. Vereador, qual a sua expectativa para o segundo semestre do seu mandato aqui na Câmara de Vereadores? Veja, nós temos alguns projetos tramitando em cima dessa linha que eu falei, né, de evitar a negligência com o dinheiro público e a malversação de dinheiro público. Mas existe um problema que hoje está sobre minha responsabilidade, minha condução, que é a presidência da comissão dos bairros em afundamento de solo, né, que são os bairros do Pinheiro, bairro do Bebedouro, Mutange, do Bom Parto e parte hoje do Farol já. Essa foi uma proposição minha também, né, que nós conseguimos aprovar na casa nesse primeiro semestre. Nós criamos a comissão e essa comissão tem se debruçado sobre o aspecto social das vidas envolvidas dentro dessa problemática. A casa tinha feito anteriormente 2 comissões especiais de inquéritos que têm uma característica de investigação sobre responsabilidades. Foi no período mais crítico, né? Exato. Né? Eu trouxe uma ideia um pouco diferente. Permanente. Que a comissão fosse... A gente deve, assim, o meu relatório com certeza incluirá que a gente deixe, se não permanente, que pelo menos ela não tenha prazo definido, por enquanto. Então, que a gente crie uma forma de que essa comissão possa se perdurar até que as soluções sejam adotadas. Que pode ser 2 anos, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20. Soluções, inclusive, no relacionamento com o Ministério Público? Também. Porque veja, há uma crítica. Recentemente houve um protesto onde essa pauta entrou. Então, a Câmara também vai tentar, por meio dessa comissão, essa mediação? Nós temos feito um trabalho, assim, primeiro, nós temos aí, acho que 3 meses que essa comissão, foi agora em julho, dia 18 de julho, ela completou 3 meses de implementadas. Durante esses 3 meses, a gente tem se debruçado sobre conhecer
quais são as principais queixas da população, né? Então, ouvir a população. Se a nossa preocupação ela é de cunho social, a gente precisa compreender quais são esses danos sociais. E nada melhor, ninguém melhor para dizer quais são esses danos do que quem está passando por eles. Então, todos esses movimentos que têm feito essas críticas ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, às defensorias, nós temos mantido constantes relação de conhecimento da causa, do que é que eles têm questionado. E nós temos tentado buscar soluções. Nós já tivemos audiência com o Ministério Público Estadual, nós já tivemos audiências com o GGI, que é o Grupo de Gestão Integrada da Prefeitura, e aqui eu sempre fiz questão de parabenizar o prefeito por esse acerto, né? Porque nós não temos como ver esses bairros da mesma forma como a gente vê o resto da cidade. Então, é preciso um olhar específico, tanto do Executivo quanto do Legislativo, sobre políticas a serem adotadas para esse local. E por isso a importância da comissão também, né? Então, a gente vem atuando em cooperação com o Executivo no sentido de buscar essas soluções. Nós temos problemas ali diversos. Problemas de pessoas que saíram, que estão insatisfeitas com a proposta que foi dada ou que não recebeu a indenização. Nós temos pessoas que estão vivendo hoje lá em isolamento social. A pessoa não tem mais uma padaria para comprar o pão, não tem mais um mercadinho para comprar 1 quilo de arroz, não tem mais açougue, não tem mais escola, não tem mais posto de saúde, não tem mais transporte urbano, não tem mais segurança pública. Estão vivendo uma situação de abandono. Então nós precisamos, se essas pessoas hoje estão vivendo nesse local e existe a alegação de que ela está em segurança física, se não existe risco de dano geológico naquele local, o poder público tem que dar uma resposta a elas de garantir que elas subsistam naquele local com o que ela tem direito, com o que ela precisa de serviço público. Não tem justificativa para que a gente diga, por exemplo, a um morador da rua Marquês de Abrantes, que ele não tem problema em permanecer ali. E, ao mesmo tempo, nós nos recusamos a investir numa escola ou numa creche naquele local, porque amanhã pode dar um dano. Então, nós precisamos tomar decisões que não são fáceis, que envolvem muito recurso, muito dinheiro, mas que nós precisamos aliviar o sofrimento, tanto daqueles que já saíram, quanto daqueles que permanecem lá, Marco. Vereador Leonardo Dias, queria agradecer sua presença no programa Câmara em Debate. Caso a gente tenha deixado até de explorar algum tema, algum ponto que o senhor considere relevante, por favor, nas suas considerações finais, fique à vontade. Só reforçar, Marco, assim, que a grande missão do meu mandato nesse segundo semestre, ela passa por esses bairros. Nós temos feito, recentemente eu fui a Brasília, tive uma reunião com o então ministro Luiz Ramos, que era o ministro da Casa Civil, né? Hoje essa semana assumiu o ministro Ciro Nogueira, com quem a gente já deve ter outro encontro em breve. Mas nós estamos criando lá, por proposição e solicitação da Comissão Legislativa, uma frente de trabalho social, que é diferente, porque o governo federal ele vinha trabalhando muito na questão geológica, na questão física, preocupado com a segurança física. Então, basicamente, era a CPRM e a Defesa Civil Nacional envolvidas. Mais apontando o problema, né? Mais apontando o problema e dando, vamos dizer assim, uma consultoria dentro desse problema geológico. Mas nós fomos lá alertados, olha, não é só um problema geológico, nós temos um problema que agora é maior, que é o problema social. Porque dentro da área geológica, muitas pessoas já foram realmente evacuadas. Mas nós temos pessoas que estão vivendo em completo abandono social. O ministro prontamente reconheceu a necessidade do governo participar de forma mais ativa. E nós tínhamos uma reunião marcada para essa semana, que foi adiada por conta dessa alteração política, desse entorno político, mas que vai contar com a participação da Caixa Econômica, do Ministério da Economia, do Ministério da Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento Regional, da própria Defesa Civil Nacional. Então, um aparato enorme de ministérios vão estar reunidos com a comissão e com a prefeitura. Nós também convidamos a prefeitura, porque tem papel preponderante, a solução passa naturalmente pela prefeitura, né? Eles precisam ser protagonistas disso. E a ideia é que dentro dessa comissão que está sendo criada a nível do governo federal, nasçam políticas públicas efetivas para que essas pessoas que hoje sofrem com esses danos sociais possam ser atendidas.
Então, essa foi uma grande conquista da comissão e que eu tenho certeza trará bons frutos para todo mundo que está passando por esse problema dentro desses bairros. Então, essa é a meta para esse segundo semestre, é nós darmos a devolutiva, porque a comissão ela tem um prazo estipulado de 6 meses, e dentro desses 6 meses nós apresentaremos os avanços que nós conseguimos. E vamos pedir que ela seja prorrogada indefinidamente para que a gente possa ter sempre o legislativo preocupado com aqueles que mais precisam, que mais sofrem, e não há em Alagoas e no Brasil pessoas mais vulneráveis do que aqueles que estão vivendo dentro daquele maior desastre ambiental, talvez do mundo. Vereador, obrigado pela sua presença. Você quer saber mais sobre a atuação do vereador Leonardo Dias? Acompanhe as suas redes sociais, também aqui da Câmara de Vereadores. O programa Câmara em Debate vai conversar com todos os vereadores. Acompanhe, compartilhe, conheça mais da Câmara Municipal de Maceió. Até uma próxima oportunidade.